Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 4 e nós vamos continuar trabalhando os principais teóricos. Hoje nós vamos falar sobre o tripé da sociologia, com esses grandes autores que sustentam, dão base à sociologia, junto com aí Comte. Nós vamos trabalhar hoje Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Para o nosso puxa-conversa de hoje, na nossa caixinha aqui, Sociologia, vou conversar aí com vocês sobre, né, os filósofos limitaram-se, né, a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. No seu entendimento, interpretar o mundo é uma das formas para transformá-los? Nós devemos estudar os contextos do mundo para conseguir aí modificar? Deixe essa matutação aí para você hoje nessa aula. Então, nós vamos falar hoje sobre o Émile Durkheim, alguns falam assim, mas ele foi aí um filósofo e sociólogo francês aí do século XIX. A maioria aí, então, aí dos sociólogos vão estar no século XIX e no século XX, que vai ser o início da sociologia. Então, Durkheim, ele então aí é considerado também um dos pais da sociologia, junto aí de Comte, tanto Durkheim que a gente vai ver hoje, Karl Marx e Max Weber, eles são considerados pais da sociologia. Então, aí Durkheim, ele emancipou a sociologia aí como uma ciência autônoma, ele foi aí o primeiro, então, aí professor a ocupar, então, aí uma cátedra no curso de sociologia aí numa faculdade de Sorbonne, na França, aí uma das faculdades mais intelectuais aí existentes que nós temos no mundo. Então, ele foi esse primeiro a ocupar e dar esse curso de sociologia, né? Ele formulou e estruturou também um método sociológico, e a gente vai ver esse método, então, aí a partir então aí de agora. Então, o que nós podemos aí ver de Emily Durkheim? Então, ele era aí muito influenciado pelos positivistas aí de Comte. Então, ele fala que também devemos estudar a sociedade de uma forma, de uma maneira então aí natural, de uma maneira aí científica, de uma forma natural. Só que ele vai estruturar isso um pouquinho melhor do que Comte. Ele vai trabalhar com uma metáfora do corpo. O corpo, né, do nosso organismo, nossos membros têm diversas funções. Então, ele vai falar que a sociedade funciona como um corpo, onde cada órgão, que seria as instituições sociais, que seria, então, aí as estruturas sociais, os indivíduos, eles têm uma função necessária para o bom funcionamento do sistema. Então, assim, ele vai dar um nome para essa teoria de funcionalismo. Daí vem o funcionalismo aí de Emile Durkheim, porque ele vai trabalhar com essa metáfora do corpo, onde cada estrutura social, cada indivíduo, cada instituição aí tem uma função são dentro então aí da sociedade. Então a gente vai ter aí o conceito de funcionalismo, logo o conceito desse funcionalismo, que ela é, né, uma teoria, uma corrente que entende a sociedade como um corpo biológico, onde cada aí parte, né, seria as instituições, as normas, os indivíduos têm uma função específica para manter, então, esse equilíbrio, essa estabilidade, então, aí desse corpo, de forma semelhante às partes de um organismo, que precisam trabalhar o quê? Em conjunto para aí a sobrevivência. Então, ele vai dar, então, aí, um sentido que nós conseguimos compreender melhor aí a sociedade. Vamos então aí compreender um pouquinho da teoria, então aí de Emile Durkheim. Ele vai trabalhar com fatos sociais. Tanto o positivismo como o funcionalismo, eles vão trabalhar e vão começar a entender a sociedade ela já em encaminhamento, ela já andando, ela já progredindo. Então eles vão pegar a sociedade, vão tentar aí estudar, vão tentar aí entender, analisar, mas a sociedade já estava encaminhando. Então, ele vai falar que existem fatos sociais que acontece aí coisas na nossa sociedade e que esses fatos são maneiras de pensar, são maneiras então aí de sentir, de existir do indivíduo fora da consciência e que ele tem um poder coercitivo. O que que esses fatos sociais, ele age de uma forma coercitiva? O que que é? Como uma correção, como uma punição. Então, eles são independentes da consciência dos indivíduos e eles possuem uma realidade externa. Eles estão aí como uma forma de poder, uma forma de controle, acho que essa é a melhor palavra, uma forma de controle para essa estabilidade. E esses fatos estão nas estruturas que nós temos na sociedade. Então, a gente tem aí algumas estruturas, né, alguns fenômenos da sociedade que servem para, então,
correção e punição. O que são? São as normas, são as leis, são os costumes, são as instituições, são as religiões, e nós temos aí as estruturas sociais. Dessas estruturas de instituição, a gente tem aí como a primordial, uma das primordiais, a gente tem a família, a gente tem a escola, a gente tem as religiões, e depois a gente tem os tipos de governo, que serve também como um poder coercitivo para aí o bom funcionamento da sociedade. Então, ele vai trabalhar esses fatos sociais e ele vai falar que esses fatos sociais, então, ele tem aí um certo objetivo, né? Primeiro, eles são coletivos. Os fatos sociais existem para, então, ser manifestados, serem vividos no nosso coletivo, na nossa sociedade. E eles são primeiros exteriores. E a gente vai trabalhar com a questão da exterioridade. Os fatos sociais existem fora da consciência do indivíduo. Então, isso é algo que a sociedade tem e que o indivíduo precisa internalizar para poder, então, aí, conviver em sociedade. Então, eles são exteriores ao indivíduo, independe da nossa vontade. Depois eu vou falar da coercitividade. O que é essa coercitividade? Gente, vamos lembrar, essa palavra difícil, ela vai lembrar de quê? Punição, correção, opressão. Ela vai lembrar toda forma de poder e de controle, né? Tudo que nós temos de estruturas na nossa sociedade que vai dar um certo controle. Então, os fatos sociais, ele exige, então, essa pressão, esse poder sobre os indivíduos para que eles respondam com um bom comportamento a determinadas expectativas sociais. Então, as leis, as normas, as instituições, as legislações que nós temos servem, então, o quê? Para responder uma expectativa que a sociedade tem em nós, que nós desempenhamos um bom comportamento. Então, elas podem, assim, se manifestar através das sanções de leis, aí a gente vai chamar que elas são as formais e também as informais, que são que os costumes, os valores, as tradições, que ela vai, então, fazer esse conjunto de dominação, esse conjunto de controle, para que nós podemos conviver, então, aí nessa sociedade. Depois ele vai falar que é uma questão de generalidade, uma questão geral para a sociedade. Que o quê? Esses fatos sociais são coletivos, sendo que obrigatórios. A partir de que nós, indivíduos, vamos aderindo a essas leis, essas normas, esses costumes, para que nós podemos, então, aí, conviver nessa coletividade. Então, vamos dar aqui um exemplo. Existe o nascimento de uma criança. Essa criança já vai ser inserida numa sociedade, numa família onde já tem valores, onde já tem leis, onde já tem limites. Então, essa criança, por isso que ele vai falar que é externo, porque já está inserido na sociedade. Por isso que depois que ele vai falar que serve como punição. Se aquele indivíduo não tiver um bom comportamento, ele pode ser punido. E ele vai falar que eles são gerais, são normas obrigatórias para esse bom funcionamento, para esse bom equilíbrio da sociedade. Então veja que Durkheim ele já vai pegar uma sociedade em andamento, ele não se preocupa em saber o porquê que essas leis foram inseridas, o porquê que essas instituições, essas estruturas sociais foram instauradas. Ele já vai direto ao que? As leis e as normas já existentes. E vamos continuar aqui na teoria de Durkheim. Eu deixei esse mapa mental aqui para vocês, para que vocês tenham uma visão geral da teoria, então, e do fato social de Durkheim. Então, aqui ele traz nesse mapa aí tudo que ele trabalha desse fato social, desses eventos que acontecem aí já na sociedade. Vou deixar aqui para você ter aí. Uma das coisas que ele vai trabalhar na sua, então, aí, teoria, né, do funcionalismo, ele vai falar da divisão do trabalho, que a sociedade é mantida coesa. O que é coesa? Uma coisa conforme, uma coisa agrupada, uma coisa uniformizada, uma coisa que tem uma conformidade. Ele vai trabalhar o conceito de solidariedade. As pessoas, para conviverem em sociedade, elas precisam cooperar, e essa cooperação ele chamou de solidariedade mecânica. Ele vai trabalhar dois conceitos, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, a solidariedade mecânica de Durkheim, ele vai falar que aconteciam nas sociedades pré-industriais, onde a divisão do trabalho não havia essa divisão do trabalho. Aí nós vamos ter aí o trabalho como um grande agrupamento de profissões semelhantes, onde a gente tinha aí as corporações de ofício. A gente tinha os artesãos, a gente tinha os sapateiros, a gente tinha os ferreiros. Então, eles iam para essas corporações de ofício. Então, eles faziam todo o processo da elaboração. Por exemplo, um sapateiro, ele fazia todo o processo da elaboração. Então, ele fazia o começo, ele fazia o meio, ele fazia o fim.
Então todos os sapateiros iam e produziam apenas um sapato, eles realizavam todas as etapas. Então esse tipo de coesão, esse tipo de conformidade, esse tipo de agrupamento, ele era comum e igual, porque todos eram sapateiros e todos realizavam sapatos. Então se dava muito ali na era medieval, aonde eles tinham a mesma religião, onde eles tinham os mesmos valores. Então, ele vai trabalhar com esse conceito de solidariedade mecânica e depois na solidariedade orgânica. Por que que é orgânico? Ele trabalha muito essa questão do organismo, né, como funcionamento, algo orgânico, e todos os órgãos devem trabalhar em cooperação. Ele vai trabalhar que essa solidariedade orgânica vem aí depois da Revolução Industrial, aonde então aí já está inserido o capitalismo, e é marcada a divisão do trabalho. Então, o trabalho agora, as pessoas então desempenham funções específicas por etapa. Então, o coletivo muitas vezes é menos dominante, há uma maior diversidade de crenças, de valores, e a individualidade é bem valorizada. Então, nós temos aí um exemplo da industrialização. Então, nós temos aqui os operários. Esses operários, eles realizam o quê? A divisão do trabalho por etapa. Então, aí, um faz a sola, o outro faz a costura, o outro coloca o pedaço. Você vê que existe um, uma divisão específica dessas etapas, e ele vai falar que essa coesão, que essa conformidade, né, da sociedade é o quê? É que cada um tem um papel dentro da produção. Então, cada um tem um papel dentro da produção, né? E esse papel é uma cooperação por etapa, e a contribuição aí ela é dividida e também individual. Eu vou fazer a minha parte e você precisa fazer a sua. Porque se você não fizer a sua, esse tênis, esse sapato não vai ficar pronto. É um conceito muito interessante para nós. Então, a partir de agora, você precisa prestar bastante atenção, que ele vai trabalhar a anomia social. Anomia, vamos lembrar de anormal. Anomia é algo que está fora da ordem, que está desregulado, que está desorganizado. Então, ele vai trabalhar que períodos de guerra, períodos de mudança, muitas mudanças acontecendo na sociedade ao mesmo tempo pode provocar o quê? Dificuldades sociais. E que muitos indivíduos podem ter dificuldades de adaptar a essas mudanças. E esses indivíduos começam então o quê? Ter um sentimento de desamparo, um sentimento de desespero, um falta de objetivo. Alguns indivíduos aí sim perdem o sentido da vida, perdem o significado da vida. E ele vai falar que esse fenômeno acontece devido, então, uma desordem da sociedade. Então, o evento da anomia, que significa ausência de fragilidade, a ausência o quê? De adesão às normas e regras sociais, causando o quê? A aversão à sociedade. E quem é uma pessoa que tem aversão à sociedade, ele é um antissocial, um anti-sociedade, um anti as normas e as leis da sociedade. Então, ele o que não consegue aderir a essas normas, as normas do sistema, as normas dos governos, e ele fica confuso, e então ele começa a revoltar contra a sociedade e depois ele revolta contra si. E ele vai chamar que essa anomia social, ele tem aí um fator, um desencadeamento, que ele vai falar que anomia refere-se a uma condição que as normas sociais regulam o comportamento dos indivíduos. Essas normas são fracas. As normas que regulam o comportamento são fracas, confusas, inexistentes, não faz nenhum tipo de sentido. Então, essa situação ocorre em períodos rápidos de mudança social ou crise. Quando uma sociedade, quando o governo, quando o país está em crise, quando, então, as normas tradicionais são desafiadas ou obsoletas ou antigas, são desafiadas, as pessoas não conseguem aderir ou compreender, e novas formas aí e novas normas ainda não foram aí estabelecidas. Então não tem novas normas, as pessoas estão confusas, desorientadas, e aí ele dá um exemplo que as pessoas tendem ao desespero, desamparo, à desorganização psíquica, e ele vai chamar esse evento da anomia social como o suicídio. Mas aí você fala: "Nossa, eu pensei que era falta de Deus. Nossa, eu pensei que era depressão". Pois é, a falta de pertencimento social, a falta de compreensão às leis, aos limites que nós precisamos ter, causa o quê? Um desamparo, e esse desamparo causa a depressão, e a depressão muitas vezes está relacionada com uma patologia social. E aí ele vai trabalhar esse conceito, né, de suicídio em 3 tipos. Ele vai falar que existe, então, o suicídio egoísta. Quando então aí a interação social, ela é diminuída.
pessoa não consegue, então, aí, interagir, ela se sente desconectada da sociedade, ela não se sente pertencente à sociedade, ela se sente um isolado, um margem, lembra do marginal? Ele está à margem da sociedade. Então ele carece de apoio, de sentido, de pertencimento, aumentando uma probabilidade de suicídio. Que sentido tem a minha vida para essa população? Que sentido tem a minha vida para essa sociedade? Ele não se sente pertencente, não se sente útil para essa população, para esse ambiente onde ele está inserido. Um outro tipo, ele vai falar que é o suicídio altruísta. É quando a interação social ela é excessiva, ela é exagerada. E isso que a gente vê aí em, em nações onde os indivíduos têm aí um senso de patriotismo muito alto. Isso aí a gente vai ver lá no Oriente. A gente já pode ver essa guerra aí da faixa de Gaza, de Israel, onde esse nível de patriotismo é muito alto. Onde eles têm aí uma certa paixão, um certo valor que vem da religião, que se eles se sacrificarem aí em nome do país, né, eles estão colaborando com um bem maior. Então a gente tem esse tipo de suicídio altruísta. Um outro tipo que a Emily Durkheim vai falar é o suicídio anômico, um suicídio anormal, desregulado. Ele vai falar que em períodos de desregulação social, as normas em que governa o comportamento estão em desordem, estão confusas, não estão claras, as normas carecem, então, aí, de uma adesão da pessoa. Então, esses períodos são marcados pelos períodos de guerra, pelos períodos de acidentes. A gente vai falar acidentes naturais. A gente tem aí grandes guerras que inúmeras pessoas então aí suicidaram, porque não haviam mais sentido estar naquela sociedade, faltavam então aí esse comportamento coletivo, esse calor entre as pessoas, faltava também outros tipos aí de sobrevivência para nós, como os alimentos. E os acidentes, então, é naturais. A gente vai ter aí a gripe espanhola, a gente vai ter a pandemia. Quantas pessoas na pandemia também se suicidaram? Desses eventos, vamos dizer assim, sociais. Então, ele vai falar que o suicídio acontece dessas três maneiras: suicídio egoísta, suicídio altruísta e o suicídio anômico, desregulado, de um fator social que está, então, aí em desordem. Certo? Aqui, gente, a gente tem um ponto muito importante para o nosso aí bimestre, tá bom? Né? Essa anomia social, que é o suicídio, esses três tipos de suicídio aí social que Emily Durkheim aí vai trabalhar. Logo a gente vai ter aqui, né, o quê? Karl Marx, né? Então aí o nosso quem gosta ama, quem não gosta então aí odeia, né? Que a gente vai falar. Karl Marx, o polêmico, então aí alemão do século XIX, foi então aí um filósofo, sociólogo, economista, então estudou direito, então várias então aí ciência fez parte da vida de Karl Marx. Então aí ele tentou estudar sociologia, com a maior parte do seu trabalho ele era concentrado então, em temas econômicos, né? Ele defendia que a estrutura e o funcionamento da sociedade são determinados então aí pelo fator econômico. Então ele tem um determinismo econômico. Suas ideias fazem oposição tanto de Comte quanto de Durkheim. Então ele vai trabalhar a sociedade, o método sociológico, então aí de Karl Marx, ele vai trabalhar esse materialismo, que é a matéria que dá as nossas subsistência. Então ele vai então aí trabalhar. Então algumas aqui curiosidades sobre Karl Marx. Ele é conhecido como coautor do Manifesto Comunista, que no século aí 19 na Alemanha estava tendo aí bastante conflitos. E ele vai dar uma resposta. Ele vai analisar uma teoria que para ele, na visão dele, seria aí ideal. Então ele vai então aí escreveu o comunismo como uma resposta às injustiças e desigualdades geradas pelo capitalismo. Né? Ele via muita injustiça, ele via muita desigualdade que era gerada pelo capitalismo. Então, ele vai dar uma resposta que deveria acontecer um outro tipo, né, de, de produção que não era o capitalismo, que seria aí o comunismo. Então, a gente vai caminhar sobre isso. Então, aí, ele foi um grande estudador aí do capitalismo. Ele, claro, ele desenvolveu o socialismo, depois o comunismo, mas ele estudou muito aí o capitalismo, onde ele fez aí uma análise do tipo de produção. Então, aí uma das maiores obras, então, aí de Karl Marx vai ser o Capital. Aí, se você quiser dar uma continuidade aí aos estudos de Karl Marx. Então, ele vai trabalhar com esse materialismo histórico dialético. Nossa, que palavra complicada, difícil. Não é, não. Só parece. Vamos lembrar que materialismo vem de bens materiais, de bens de subsistência, tudo que a gente precisa para a nossa existência. Então, ele vai chamar de material. Histórico, porque ele fala que o método a qual ele analisou a sociedade, ele vai falar que
O método a qual ele estuda é o método de conflito de classes, um método de luta de classe, que sempre existiu um conflito de classes. Então, o dialético, né, ele é o di, né, que vem de dois, ele sempre vai falar que existia duas classes em conflito, uma sobre a outra. Então, Marx argumentava que as relações de produção, a forma com que cada sociedade organiza a produção dos bens de subsistência, são cruciais para entender a organização social. Então, as bases materiais de produção, as relações de trabalho, assalariado, servil, escravista. Então, ele vai falar que esse tipo de organização é necessário para entender a sociedade. Então, ele entende primeiro o sistema econômico ou material para depois entender a sociedade e a cultura. Ele fala que primeiro a gente precisa entender aquilo que a gente tem de bem de subsistência, como que a gente vai conseguir isso para depois entender a cultura. Então ele parte daí. Então a gente tem aqui, gente, o que a gente vai chamar de economia, esse sistema, né, aqui que ele vai então aí trabalhar, ele vai ter aí, né, esse conflito de forças que é entre patrão e empregado. Então ele vai falar que o patrão precisa do empregado. Depois, o empregado vai vender o seu trabalho. Depois, o empregado recebe o salário do patrão. E depois, o empregado retorna o salário para o patrão através das compras. Então, ele vende essa mão de obra, o patrão paga por essa mão de obra e depois aí o empregado compra esses produtos. E assim gera economia. E assim tem um giro econômico. Então, para Karl Marx, esse é o conflito das forças. E a dialética é porque esse conflito entre patrão e empregado, que a gente vai chamar de burgueses e proletariado, para ele, tá bom? Então, ele tem aí o seu estudo baseado nesse conflito de classes, nesse conflito de forças. Vamos dar continuidade, então coloquei algumas charges aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, do que a gente está trabalhando. Né, a vida de empresário só melhora se a do trabalhador aí piorar. Em alguns contextos da nossa história, a gente vê que isso realmente foi verdade. A gente deve muito aí a Karl Marx a luta pelos direitos, da igualdade de gênero. A gente deve aí a Karl Marx a dignidade. Né? O que Karl Marx, talvez, o que ele mais queria trazer é que o ser humano precisa dessa dignidade. Por mais que existe o conflito das classes, que sempre existiu desde os tempos antigos, que ele vai fazer essa análise, e a gente também, né, tem esse entendimento, esse conflito de classe precisa ter um pouco mais de humanidade, precisa ter um pouco mais de dignidade sobre o ser humano. E o que a gente via é que o ser humano não era dito como humanos, muitas vezes era dito como animais, sem dignidade, sem direitos. Então a gente só vai ver isso depois aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a gente deve muito isso a Karl Marx. Claro que ele foi um radical, né? Ele levou o máximo a sua teoria, né? Tentando instaurar um outro tipo, então, até de governo. Mas a gente deve bastante a Karl Marx essa questão aí dos direitos, né? E dos direitos humanos. Esse materialismo histórico, então, aí, dialético, que nós vamos trabalhar, ele então, aí ele entende que a história era impulsionada, né, por contradições e conflitos em diferentes classes sociais, tudo que a gente já estava explicando, o que leva a mudanças sociais e políticas. Então, daí o termo materialismo histórico dialético, porque é materiais de ser bens para o nosso consumo, histórico, porque ele vem ao longo da nossa história, ao longo da humanidade, e dialético, porque ele tem essas duas forças, sempre o pobre e o rico, sempre um sobre o outro. E ele identifica a luta de classes como o motor da história. Então a gente tem aqui algumas figuras que vai trabalhar aí muito essa questão. Ok? E ele vai levar então aí a fundo, né, essa a teoria. Eu costumo dizer que Comte e Marx eles eram extremamente radicais. Eles queriam resolver o problema realmente do mundo. E muitas vezes a gente não vai conseguir resolver. Porque nós somos seres de individualidade. Nós somos seres subjetivos. Nós somos seres individuais. Então, aquilo que é valor para mim, muitas vezes não é valor para você. Né? Então, ele foi aí bem radical. Né? E chegou a ser extremo, né, na sua teoria. Então, ele, de tanto estudar o capitalismo, ele chegou, então, em algumas conclusões para ele formular o socialismo e o comunismo. Então, ele vai chegar na conclusão de que o trabalhador na sociedade capitalista torna-se o quê? Alienado, né, do produto do seu próprio trabalho. Eu produzo, né, o sapato. Depois eu tenho que comprá-lo. Então,
Para ele era uma coisa, vamos dizer assim, incompreensível. Aí eu coloquei aqui para nós podermos pensar. A educação poderia mudar esse quadro, não é? A educação, nosso conhecimento poderia mudar esse quadro. Para quê? Eu posso sim elaborar o sapato, mas em condições mais humanas, né? Ele vai trabalhar com conceito de mais-valia, quanto que o, o empresário recebe sobre aquilo que ele vende. Será que a gente está recebendo uma proporção ideal? Né? Será que o nosso salário, o mínimo salário que a gente tem hoje, dá para nós conseguirmos viver? Salário mínimo. Será que a gente consegue pagar água, pagar luz, pagar alimentação? Então, ele chama a gente para essas reflexões. A segunda conclusão que ele vai achar na teoria dele é que o capitalismo concentra a riqueza na mão de poucos, o que é verdade. Gera desigualdades e cria uma oposição insolúvel entre as classes. Aí eu vou falar assim, a disputa de poder, por que uns querem ser mais ricos que os outros? Por quê? O que a riqueza causa? O que a riqueza nos dá de prestígio? Poder? Qualidade de vida? Passeios? Viagens? Então, a riqueza, ela gera sim um certo conforto, uma qualidade de vida. E a disputa de poder entre os demais? Uma outra crítica, ele vai dar uma resposta. Então, Marx, ele quis dar uma resposta. Então, a resposta dele é o socialismo. Socialismo que era uma primeira fase, vamos dizer, uma fase de transição aí para o comunismo, que era caracterizado pela ditadura do proletariado. Quer dizer, que os colaboradores, os trabalhadores, então, eles tinham o controle estatal dos meios de produção, a fim de reduzir as desigualdades. Então, assim, o socialismo, ele tenta distribuir um pouco melhor essa questão, né? E que eu vejo assim algo que poderia ser viável para nós hoje, a questão do socialismo. Mas aí a gente vai entrar numa questão que depois a gente vai estudar lá em psicanálise. Será que o homem deixaria de ser ambicioso? Será que as nossas raízes primitivas, que é o id, deixaria de existir em nós e a gente conseguiria fazer a igualdade? Será que um homem teria o freio do id, dessas eh, pulsões primitivas? Então, deixo aqui para a gente pensar. O objetivo final da teoria aí do marxismo é a instauração do comunismo. Um sistema onde a propriedade privada, vamos dizer, é abolida, nada é meu. Eu não tenho nada, tudo é nosso. Os meios de produção são de propriedade coletiva, a exploração das classes sociais deixam de existir, promovendo a liberdade e a igualdade. Gente, todos nós somos individuais. Todos nós temos as nossas características. Todos nós temos a nossa singularidade. O comunismo tiraria isso de nós. O que é subjetivo para mim, o que é de singularidades, né, de cada um. O comunismo é como se nós vivêssemos inteiramente um coletivo, como se fosse eu não pudesse ser eu, somente eu, teria que ser para o outro. O meu trabalho tinha que ser dividido. Então, assim, é algo bem radical. É algo que a gente precisa pensar se realmente é uma teoria que ia favorecer o homem. Ok? Então deixa aqui para vocês pensarem aí sobre o socialismo de Karl Marx, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa última fase da nossa aula. Esse aqui, Max Weber, então aí, Max Weber, né, ou Max, né, Weber, né, melhor dizendo, Max Weber, né, foi um sociólogo e filósofo e nasceu aí na Alemanha em 1864. Ele, gente, aproxima um pouco mais, então, aí do que nós estamos querendo, aonde nós estamos querendo chegar com a sociologia. Onde nós estamos querendo chegar com a sociologia dentro da psicologia. Então ele começa, então aí, é o primeiro que analisou que as pessoas interagem umas com as outras e essas interações afetam a sociedade. Opa, alguém olhou para o ser humano aqui. Então ele comparou diversas sociedades e instituições de maneira objetiva. Então ele estudou e como as religiões influenciam também a sociedade. Então Weber, ele olhou aí a sociedade como o quê? Fruto do homem, fruto da ação do homem. Então, o que a gente vai então aí ver algumas características da teoria de Max Weber, conhecido por ser uma abordagem compreensiva, né? A abordagem dele compreende a partir de que ele chamou de uma ação social. Há uma ação social e essa ação é uma ação do homem sobre a sociedade. O primeiro, então, aí, como a gente já falou, a considerar a ação humana na formação da sociedade. Ou alguém que, meu Deus, inteligente, deu à luz, né, ao Max Weber aí, que a sociedade, para ser o que é hoje, precisa ter uma ação. E essa ação são homens que realizam. Né? Então, bem diferente de Comte, de Emile Durkheim, depois aí
Karl Marx vai fazer uma crítica muito grande a esses métodos sociológicos. Max Weber, ele vai falar assim: "Gente, nós precisamos analisar o homem para entender a sociedade". Por quê? É o homem quem tem inteligência para formar a sociedade, não é a sociedade que forma o homem. O homem já existia antes de. Então, ele vai começar, então, aí, a colocar um homem como um agente social. Então, identificou e analisou também, gente, uma coisa muito importante, a disseminação do protestantismo como espírito do capitalismo. Ele vai trabalhar muito essa questão do protestantismo, que é o que? O protestantismo é o que? O protesto do catolicismo. Então, ele vai trabalhar como que esse protesto cooperou para o capitalismo. Ao contrário, então, de todos os outros, aí Weber estuda as estruturas sociais, ou seja, os fatores sociais, culturais e religiosos, como eles, então, são capazes de influenciar as nossas sociedades. Então, ele vai falar que o método dele nada mais é do que a ação do homem. Ele vai falar que parte de uma subjetividade intrínseca, quer dizer, interna. Todos nós somos dotados de viés ideológicos, de tal forma que é impossível chegar a uma objetividade, compreender a sociedade de uma forma natural, de uma forma sistemática, de uma forma orgânica, de algo que é progressista, positivo, porque é impossível chegar a uma objetividade completa nas ciências humanas, porque nós temos a nossa singularidade. Então, a ação social que Weber vai trabalhar aqui é o que? O comportamento humano é dotado de significado. A minha ação social é dotada de significado. Eu só compreendo as leis, eu só compreendo os valores, eu só compreendo as estruturas sociais, eu só compreendo as formas de dominação, as formas de controle, se fizer significado para mim. Se fizer sentido, se eu achar sentido nessas leis, nesses valores, nessas religiões. Então ele vai falar que um motivo para o trabalho seria a motivação interna. Então, ele vai trabalhar que o motivo para o trabalho seria uma motivação interna. Então, eu preciso acreditar que o trabalho vai me dar algo, que o trabalho vai me favorecer algo. E aí, o que é valor para mim não é valor para você. Se eu não acreditar nisso, o trabalho para mim não adianta de nada. Então, ele vai trabalhar de onde que vem a construção de valores. Aonde que vem a construção de promessas. De onde que vem. Então, ele vai trabalhar muito essa questão. Então, ele vai falar que existe tipos de ação social, tipos de comportamento social. A gente podemos também chamar assim. Ele vai, então, aí, trabalhar com ação social racional com relação a fins. Então, nossa, que palavra complicada. Vamos pensar assim em comportamento com relação a fim. Tá, eu só vou me comportar se eu tiver uma finalidade para isso. Então, vai falar que é um tipo de ação pensada e calculada para atingir uma finalidade. Eu só vou fazer isso se isso, para mim, tiver um fim. Então, o fim, por exemplo, ele vai falar assim: casar-se. Eu só vou ter, né, esse sentimento de casar, essa vontade de casar, se eu quiser construir uma família. Se eu não quiser, eu não vou. Então, ele vai falar que a ação social é o matrimônio, ok? E a finalidade é a constituição da família. Então, precisa ter significado. E precisa ter uma finalidade. Um outro tipo é o comportamento social racional em relação a valores. Aquele comportamento que eu faço, né, é um tipo de ação pensada e calculada dos meus valores morais, religiosos. Então, ele vai falar que eu só não vou roubar porque, para mim, é errado, porque senão eu roubaria. Então, existe o quê? Um comportamento de valor, uma moral sobre isso, ok? De respeitar aquilo que é do outro, que não é meu. Um outro tipo, né, dessa ação social seria o comportamento social afetivo. Ele vai falar que é aquelas ações que a gente age pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções. Então, elas são aí pensadas e muitas vezes vivenciadas a partir do nosso sentimento. Né? Por que, que uma mulher aceita uma violência, né? Aceita muitas vezes uma violência psicológica, aceita uma violência física do seu próprio marido? Talvez não é só o medo de denunciar. Às vezes ela gosta muito dessa pessoa e é sujeita a essa violência. Então a gente tem que pensar que isso aí é um tipo de comportamento afetivo.
Um outro tipo é o quê? O comportamento tradicional, que vem dos nossos valores, vem dos nossos costumes, que vem aí de uma forma tradicional de família, das famílias tradicionais, que o pai era uma figura de autoridade. E aí a gente vai ter aí uma coisa tradicional, de um papel, muitas vezes imposto pela sociedade, que a mulher deve ser dona de casa, que a mulher deve cuidar dos filhos. Isso é algo tradicional que foi aí passado de gerações em gerações. Ok? Então ele vai trabalhar, né, esses tipos de comportamento social. Uma outra coisa que Weber vai trabalhar é o protestantismo como o espírito do capitalismo. Ele escreve um livro belíssimo sobre isso. E ele vai falar e vai analisar e vai pesquisar que a religião é especificamente a mais específica, né, que ele vai estudar é o protestantismo. Então, ele vai falar que o protestantismo é o desenvolvimento. Ele coopera para o desenvolvimento do capitalismo. Sendo então aí que o calvinismo e o puritanismo eles são grandes influenciadores para o desenvolvimento do capital. Por quê? Porque ele tem nas suas características, então, o quê? Valores e normas que favorece aí o desenvolvimento do capitalismo. E como? Pois é. Eles vão ser aí bastante favoráveis, né, o calvinismo. É, como eles protestaram o catolicismo, então eles vão ver que talvez a Revolução Industrial, eles tentaram, de alguma forma, introduzir esses valores no meio da religião. Então, ele vai trabalhar o conceito de que uma característica do calvinismo da predestinação. A ideia de que a salvação é um dom, uma escolha de Deus. E o grande sinal é que as pessoas deveriam ser prósperas, que as pessoas deveriam ter prosperidade, que as pessoas deveriam ter riquezas para alcançar, ser um escolhidos de Deus. Uma outra característica aí do calvinismo é o lucro. Né? Enquanto, então, aí a visão predominante no catolicismo era o quê? Que se você ter, então, aí o dinheiro, né, de ter aí o lucro, seria um pecado grave. Então, os protestantes calvinistas enxergavam aí como uma bênção de Deus ter esse lucro, ter esse dinheiro como sinal de salvação. E um outro valor, uma outra característica para o calvinismo era a vida austera, principalmente para aqueles calvinistas puritanos, que era daquela linha mais radical. Eles então aí via o trabalho como ato para glorificar a Deus. Então, principalmente aquele trabalho braçal, onde eles tinham que colocar muita força. Então, é como se fosse um sacrifício para louvar a Deus. Um sacrifício do meu corpo, um sacrifício da minha força, um sacrifício onde eu sopro no meu corpo para agradar e para glorificar a Deus. E ele recebia, né? Então, aí o fruto desse trabalho era, então, é gasto somente para as coisas, o quê? Básicas, né? Então, e ele só permitia, então, guardar esse dinheiro se era para investir. Então, sim, eles investiam para ser escolhidos de Deus, e para ser escolhidos de Deus e precisar ter riqueza, ter acúmulos. É por isso daí talvez vem a origem dos bancos, acúmulos de bens. Então, é uma característica do calvinismo, certo? Então, a gente precisa é, fazer essa analogia também que o capitalismo está ligado a uma religião próspera, né? Para me ser, então, aí, um escolhido de Deus, eu preciso ser próspero, eu preciso ser rico, não basta ser bom, tem que ter dinheiro. Posso ser ruim, né? Não, né? Posso ser ruim, mas aí ter dinheiro e ser escolhido de Deus. Aí a gente tem aqui, né? Essa imagem que é aí, né? O posso ser rico e ir para o céu, né? Tá aí a pergunta, posso ser rico e ir para o céu? Só a riqueza vai me dar aí, né? O céu? Então, né, os adeptos aí à religião, né, principalmente o protestantismo, que segue a linha aí da prosperidade, eles então aí acumulam, eles acumulam riquezas, né, eles vão então aí se aproximando de Deus através dessas riquezas, né. Então, dito mais uma vez, não basta ser bom, não basta ser humilde, não basta ser então aí solidário, não basta aí ajudar, eu preciso ser rico. Essa é então aí a teoria então aí de Weber, né, que ele vai fazer esse contraponto com o protestantismo. Logo depois, ele vai então aí trabalhar, né, a teoria da dominação, que é o controle social que a gente tem hoje. Esse controle social que nós temos hoje, ele vai falar que são dominações, que nós precisamos desses domínios, né, desses controles sociais para o nosso bem. Ele vai falar que quem dita, que quem faz, que quem realiza esse controle, primeiro vem a dominação legal. A gente vai lembrar de legislações, de leis, de político, né, legislativo, judiciário, vamos lembrar que são eles que ditam essas leis. A segunda forma de dominação são aí tradicional, né, que vem ao longo do tempo, são os costumes, são as tradições. Então a gente tem aí
né, é ressaltado pelo homem, né, que o homem tem um poder, vamos dizer assim, um pouco maior, então a gente vai chamar de dominação tradicional. Um outro tipo de dominação, ele vai falar que é a dominação carismática. As pessoas precisam de uma pessoa para se espelhar, uma pessoa para se idealizar, principalmente no calvinismo, né, principalmente no protestantismo, que é aqui que o Weber está trabalhando. Então, as pessoas precisam de um ídolo, né? Para quê? Para se tornar igual, né? Porque o ídolo, principalmente aquele líder carismático, ele vai falar palavras esperançosas, palavras confortadoras, que muitas vezes as pessoas estão carecendo de escutar. Então, ele vai falar que é exercida por lideranças carismáticas, que têm o dom de atrair o apoio das massas com seus discursos. Pode ser um discurso enganoso, um discurso que não vai ser realizado, mas as pessoas precisam desse discurso. Como de maneira, então, é mágica, né? É algo meio fantasioso. E nós temos vários exemplos desse ao longo aí da nossa história, temos aqui também no nosso Brasil, temos aqui na nossa nação. Aí a gente tem o Hitler, a gente tem aí o Getúlio Vargas, a gente tem o Fidel Castro, a gente tem o Nelson Mandela, tem os grandes líderes. Então aí da Índia a gente tem Lula, né? Aí um socialista, a gente tem o Jair Bolsonaro, que vai ser mais o capitalista, e a gente tem aí, né, o tão polêmico aí, o Donald Trump, né? Então aí essa é a teoria de dominação aí de Weber. E você? Fala aqui para mim, né? Você é funcionalista? Você é compreensivo ou materialista? Certo? Tá aqui então essa perguntinha aqui. E para a gente finalizar a nossa aula aqui, né? Eu coloquei essa figurinha aqui. Você, qual método que você é? Como que você vê a sociedade? Você é um funcionalista, né, da visão aí que todos precisam cooperar de alguma forma e que existe aí formas que a sociedade então aí marginaliza essas pessoas e as pessoas veem então aí acabam desamparadas e não querer fazer mais parte dessa sociedade por meio do suicídio. Você tem aí o método compreensivo que vai ver o ser humano como um agente social, né, e que existe várias linhas de dominação e de controle social. Ou você é materialista aí, né, que vê a sociedade como aquele que primeiro analisa o método econômico, como as pessoas estão, se as pessoas estão dignas, se as pessoas têm um básico de sobrevivência, né? Aí a favor do socialista, do comunismo. Então, qual desses aí você é? Fala para mim aqui, ok? Queridos, vamos então aqui prestar atenção, fique atento que eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Queridos, nosso trabalho será referente a essa aula, tá bom? Por isso que ela é bem robusta, por isso que ela tem aí bastante conteúdo, né? Eu vou deixar para vocês aí bastante material de apoio no portal. Nosso trabalho vai ser então referente a esta aula. O que vai ser o nosso trabalho? Vai ser sobre a anomia social, o suicídio e os tipos de suicídio aí, dito por Emily Durkheim. É, isso mesmo, você vai elaborar uma resenha. É, uma resenha, um texto, para mim, sobre a teoria do suicídio, de Emily Durkheim, ok? Então você vai ter bastante material de apoio para você então aí fazer esse texto, essa resenha. O prazo final é até o dia 20/9. Você tem então aí bastante tempo para poder fazer. O que vocês vão me entregar aí no e-mail que eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão dar uma lida nos materiais de apoio que eu vou deixar lá no portal. E qualquer dúvida, meus queridos amores, futuros psicólogos lindos e brilhantes, agentes sociais de transformações da sociedade, você vai entrar em contato comigo se você tiver dúvida, ok? Vou falar bastante sobre esse trabalho ainda ao longo das outras aulas, tá bom? Mas vai ser sobre esse slide aqui. Você pode usar o slide como base, você pode usar os textos de apoio como base, mas elabora a sua visão sobre o suicídio a partir aí da anomia social ou suicídio de Emily Durkheim. Meus queridos, a aula de hoje foi sobre isso, aqui das nossas referências, e um beijo para você e até a próxima aula.